Outro dia eu perguntei à inteligência artificial se ela se sentia como Deus. E ela disse que não, porque uma palavra de Deus basta para acabar com ela. E é isso mesmo. Um asteroide basta para destruir tudo isso, desconectar tudo isso. Então a humildade cabe em todo lugar. E a Torre de Babel nos lembra que o orgulho humano leva a humanidade ao ridículo, à divisão. Esse nosso mundo cheio de tecnologia, mas vazio de espiritualidade. Um mundo que quer saber muito, mas não sabe rezar. O que adianta? Sabe tudo, mas não sabe rezar? Acaba se igualando aos porcos. Porque o porco só olha para o chão, o chiqueiro. Os porcos não olham para o céu. Um mundo que cresce em violência. E a violência tomou conta do Brasil. 1/4 da nossa população brasileira hoje é vítima da violência, das facções. É difícil pensar nisso. O egoísmo, a droga, a destruição das famílias e a perda da fé. Se a folia da roça não trabalhar no nosso coração para a gente superar isso, é uma tristeza. Mas Pentecostes, para quem tem fé, e eu creio que nós todos aqui temos, vem exatamente para curar a Babel dividida, a Babel apodrecida pelo orgulho. Na Babel as línguas se confundem, vira confusão. Em Pentecostes, os povos voltam a se compreender pelo Espírito Santo, não obstante a variedade de línguas diferentes ali, todos se entendiam. Na Babel, todos com uma única língua não se entenderam. O Espírito Santo, meus irmãos, une sem destruir as raízes dos povos. E aqui está a beleza da folia do divino. Ela conserva viva a alma religiosa do nosso povo sertanejo. Como eu dizia ali para o Bira, sua esposa, e o nosso irmão que está com eles, que é engenheiro, todos nós viemos da roça, saímos da roça há tanto tempo, mas a roça não saiu de dentro de nós. Verdade. A roça está dentro de nós. Por isso que nos domingos a gente vai ali no restaurante comer em casa e está cheio. E você olha o povo da roça. O povo que tem origem na roça, que vai lá lembrar do fogão a lenha, daquelas coisas velhas da roça ali, aquelas músicas antigas que eles tocam lá. É interessante. Quantas famílias voltam a rezar quando recebe a bandeira do divino? E eu lembro, minha mãe, quando recebia a bandeira na roça, ela, enquanto os foliões se preparavam ali para um lanche, ela levava a bandeira e colocava em cima da cama, aquela cama simples, com colchão, com palha de milho, colocava a bandeira ali com todo cuidado e falava para a gente: não toca na bandeira, ou respeita a bandeira do divino. Que bonito. Quantas lágrimas são derramadas diante da bandeira? Quantas graças alcançadas, quantos reencontros familiares, quantas promessas feitas no silêncio das casas simples de todos nós para pagar na folia da roça. A bandeira do Divino Espírito Santo possui um significado profundíssimo. A gente olha a bandeira é sagrada para nós. Ela é abençoada. A bandeira é a nuvem do Espírito Santo que passa sobre o povo. A bandeira é muito importante. Eu, quando venho para os encontros da folia do divino, eu não saio sem beijar a bandeira. Porque a gente sente uma emoção com a bandeira do divino. Ela representa o Espírito Santo que caminha com o povo de Deus.
Quando a bandeira entra numa casa, entra um sinal da presença divina. Ela recorda a visita missionária da igreja. E durante o ano, a bandeira do Divino visita tantos lugares em Formosa e na região. E quantas curas, quantas bênçãos nós recebemos através desta devoção ao Divino Espírito Santo, desse amor ao Divino Espírito Santo. É quase como os apóstolos levando o evangelho de casa em casa, a bandeira. E por isso nós cantamos o canto da bandeira do Divino. E percebam, gente, a bandeira não entra apenas nas casas dos ricos ou dos perfeitos. Ela entra nas casas simples, dos pobres, dos sofridos, das famílias feridas. Porque o Divino Espírito Santo vem exatamente para consolar e renovar o seu povo. E vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, essa celebração tão simples, tão singela, tão bonita, vocês que amam o Divino Espírito Santo, agora à tarde mesmo, a Mariquinha lá de Mara Rosa me pedia, manda alguma coisa da folia da roça, que aqui nós não temos. Falei, vou mandar o link da missa, e certamente ela está assistindo. Já a coroa do Divino, que nós não temos na folia da roça, mas temos na folia da cidade, eu acho que é bom falar da coroa, nos lembra algo belíssimo. Cristo é Rei do Universo e o Espírito Santo procede do Cristo glorioso e do Pai. A coroa representa o Cristo. Se alguém puder ir lá no pessoal que está conversando, pedir para eles esperar a missa terminar, a gente vai terminar rapidinho. Porque tem aqueles que não vêm para a missa, né, e atrapalham a missa, né? O diabo usa, é o espírito das trevas, que o diabo não gosta da folia da roça. De jeito nenhum. O diabo odeia a bandeira do Divino, odeia a imagem de Nossa Senhora, odeia a coroa. A coroa recorda que acima dos poderes humanos existe um reino eterno, Jesus Cristo. A coroa também aponta para a coroa da vida eterna, prometida por Deus, que não abandona os seus filhos. Lembra daquela passagem que São Paulo fala assim, combati o bom combate, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa, que o justo juiz me dará na eterna glória. Então nós vamos receber esta coroa. Quantas vezes o povo também beija a coroa do Divino, com lágrimas nos olhos. Ali está a fé simples do sertanejo, do povo descendente da roça, do homem da roça, da mãe de família, do trabalhador cansado, que acredita que Deus não abandona os seus filhos. E junto da bandeira que nós carregamos na folia da roça, vai conosco esta humilde imagem de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Vocês sabem que a princesa Isabel, e a gente precisa recordar e retomar a história do Brasil contada de verdade. Porque quem estudou aí nos últimos 60, 50 anos, aprendeu a história do Brasil errada. A gente zomba de Dom Pedro I, Dom Pedro II, é tantos defeitos que coloca neles, na princesa Isabel. Não é bem assim, não. A família real era católica, a princesa Isabel está em processo de beatificação, porque foi uma mulher de Deus, como também Dona Leopoldina de Bragança, esposa de Dom Pedro I, que está também em processo de beatificação. Era uma mãe para os seus escravos. E a princesa Isabel, casada com o conde de Eu, não tinha filhos. E ela foi a Aparecida do Norte, a cavalo, do Rio de Janeiro a Aparecida do Norte. E foi lá e fez o voto a Nossa Senhora, que ela queria ter filhos. E Nossa Senhora deu 3 para ela. Aí ela voltou para agradecer. Quando ela trabalhou para a libertação dos escravos,
ela sentiu no coração que ia ser deposta, que não ia ser a rainha do Brasil. Então ela fez uma coroa, aquela coroa ali, aquele jeito daquela coroa de Nossa Senhora. Foi lá em Aparecida do Norte, como princesa do Brasil, coroou Nossa Senhora e disse para ela: se eu não sentar no trono do Brasil, que a senhora sente e seja a rainha do Brasil. Foi isso que aconteceu, porque a família real sofreu o golpe da república, essa república nossa que vem estonteada até hoje, né? A gente não tem rumo. Vocês estão vendo aí a confusão que é uma república esquerdista, triste, que a gente não sabe como fazer com isso. Precisa de muita oração e que Nossa Senhora realmente interceda a Deus e que o Espírito Santo gere homens e mulheres com santidade para governar o Brasil. Porque a gente olha no mundo político, são poucos os que são perseverantes na fé. Precisa ter mais gente santa para colocar a mão em favor do nosso país. Porque Maria sempre acompanha a missão da igreja. Nossa Senhora estava no cenáculo com os apóstolos, aguardando a vinda do Espírito Santo. A gente tem aquelas imagens bonitas dos apóstolos, Nossa Senhora recebendo o fogo do Espírito Santo nas suas cabeças. E aquele momento tremendo que aconteceu ali, né? Onde está o Espírito Santo, aí também está Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, a gente reza naquelas 3 Ave Maria do início do terço, né? Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e esposa do Divino Espírito Santo. Vamos repetir? Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Como isso é importante, né? Como é importante isso para nós. Nossa Senhora Aparecida, caminhando com a folia, recorda que o povo brasileiro nasceu profundamente mariano. O Brasil nasceu católico e nasceu com Nossa Senhora. Nós não podemos ter vergonha de dizer isso. Nós somos católicos. A Igreja Católica veio com os desbravadores do descobrimento do Brasil. Primeira missa, 26 de abril de 1500. E o Brasil nasceu diante de uma imagem encontrada nas águas do rio Paraíba, do Sul. E até hoje, Nossa Senhora continua caminhando com o povo simples, protegendo as famílias e sustentando a fé desta terra. Quem aqui já foi Aparecido do Norte? A gente chega em Aparecido do Norte, na igreja, a gente sente algo diferente no ar. Nossa Senhora, que coisa bonita. A segunda leitura de hoje diz algo extraordinário. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Quem aí já participou do grupo carismático, de oração da renovação carismática? Tem algumas pessoas, né? No grupo de oração, quando a gente ia exercitar a oração em línguas, a gente rezava sempre com essa palavra. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque a gente não sabe rezar como deve. Quantas vezes o povo nem sabe mais o que pedir. Quantas dores escondidas nas famílias. Quantos sofrimentos silenciosos. Mas o Espírito Santo reza onde? Dentro de nós. Porque São Paulo diz, vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós e que vós sois o templo do Espírito Santo? Dom Henrique, que morreu na Covid, grande amigo, um dia ele estava me explicando sobre a bandeira do divino. Isso que eu estou falando para vocês aqui é um pouco do que ele falou para mim. E ele falava da imagem do divino, que a gente usa a pomba, né? Que o Espírito desceu em forma de pomba, né? E Dom Henrique dizia para mim que é muito mais profundo do que isso. Que a imagem do divino nunca pode ser feita, porque nunca ninguém viu o Espírito Santo, e nem o Pai. A gente viu o Filho. Jesus deixou sua imagem. Mas o Espírito não, nem o Pai. A gente inventa, né? Aí eu perguntei, mas como é isso? Ele falou, olha, teve uma freira na Idade Média que teve a visão do Espírito Santo. Diz que era um jovem muito
cheio de luz, mas a igreja não aceitou isso. Eu falei, mas e como que a gente pode representar o Espírito Santo? Dom Henrique dizia, não tem como. A melhor maneira da gente ver o Espírito Santo é olhar no rosto dos irmãos. Quando a gente olha no rosto de vocês, nós temos que ver o divino no rosto de todos. De todos nós. Isso é bonito. Porque ele reza dentro de nós. E talvez seja exatamente isso que a folia expressa. A oração do povo simples. O povo talvez não conheça grandes tratados de teologia, mas conhece o valor do terço, da ladainha, da viola, da oração em família e da visita da bandeira do divino. O Papa Bento XVI dizia que a piedade popular é um verdadeiro tesouro espiritual da igreja, porque nela o povo manifesta o que é a sede de Deus. E nós precisamos proteger essa tradição para que ela jamais desapareça da nossa região, da nossa querida Formosa. A folia ensina também fraternidade. O folião depende da acolhida, do pouso, da comida simples compartilhada, da solidariedade dos poseiros, de toda a equipe da folia. Isso recorda, gente, o início da nossa igreja lá com os apóstolos em Jerusalém, onde os cristãos viviam como irmãos e se ajudavam, dividiam o que tinham com os outros. Eu quero agradecer profundamente a todos os pouseiros e as famílias que abriram suas casas durante esses dias. Abrir a casa para a bandeira do divino é abrir o coração para o Espírito Santo. Amanhã celebraremos Pentecostes. O fogo do Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e transformou aqueles homens medrosos em missionários corajosos. Que este mesmo fogo desça hoje sobre nossa Diocese de Formosa, sobre os foliões, sobre as famílias da roça, sobre os jovens e sobre todo esse povo querido da nossa cidade e também sobre os nossos visitantes, sobre a nossa polícia militar, que sempre nos ajuda imensamente. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na paróquia São Sebastião, nós teremos a missa com o arcebispo militar, Dom Marconi Vinícius, que vem para criar a capelania militar de Formosa, que vai pegar desde Água de Vila Boa, aqui descendo até Cavalcante. Toda essa região vai ser uma capelania militar. Nós vamos estruturar um trabalho de evangelização da polícia militar, de acompanhamento, de oração e de ajuda. Porque se a igreja não fizer isso, os católicos estão reclamando, desde quando eu cheguei a Formosa, que os coronéis têm pedido, nós precisamos dar uma assistência aos nossos militares, porque tem muitas outras igrejas que querem dar assistência e fica chamando os católicos para deixar de ser católico. Nós, a nossa capelania, não vai pedir para nenhum militar deixar de ser evangélico, deixar de ser espírita. Não tem problema nenhum, quem está na sua região fica. Se alguém quer vir para a igreja católica livremente, mas nós não somos esse tipo proselitista de ficar atrás, chamando as pessoas para vir para a nossa igreja. A gente tem que respeitar a religião dos outros, né? Isso é muito importante. Que este fogo do Espírito Santo desça sobre você que está aqui. Amém. Sobre todos nós. Amém. Sobre a nossa cidade, as nossas fazendas. Amém. Sobre o nosso povo. Sobre essas crianças que já acompanham a folia para ser no futuro os sucessores de vocês que trazem essa tradição até hoje, até nós. E terminemos olhando para Nossa Senhora Aparecida, que acompanha a bandeira do divino. Maria, Mãe da Igreja, esposa do Espírito Santo, ensina-nos a conservar a fé simples, forte e perseverante no coração do nosso povo sertanejo. Amém. Que ela proteja nossas famílias, nossas tradições e nossa Diocese de Formosa, que caminha para o seu jubileu de 50 anos no ano de 2029. Amém.
Divino Espírito Santo, renovai a face da terra. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. A polícia está pedindo para avisar que quem tem crianças próximas aos cavalos, onde se encontra cabos com risco de choque, pediu aos pais para cuidarem. Obrigado à polícia que sempre está cuidando de nós. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,